Olá, caros irmãos em Cristo, sejam todos muito bem-vindos à nossa Casa de Bezerra, virtualmente aqui em nosso canal na internet. Aqui estamos novamente para falar, sentir, refletir e nos harmonizar com o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E como sempre fazemos, solicitamos aos amorosos amigos espirituais desta casa que continue nos intuindo, nos amparando neste singelo trabalho. Vamos nos permitir uma pausa para a reflexão e harmonização de nossas mentes e corações, sempre voltados para a luz que nos direciona ao bem. E qual é o tema do nosso estudo de hoje? Hoje eu quero falar com vocês sobre a refeição com os pecadores. Assista esse vídeo até o final, que acredito que valerá a pena este aprendizado. E esse presente tema nos conduz à análise de dois acontecimentos que merecem críticas veementemente de muitos religiosos. Primeiro, que é a presença de pecadores à refeição, o que Mateus, ou Levi, ofereceu para comemorar o chamamento de Jesus, ou melhor, que Jesus fizera para participar como membro do grupo de discípulos. Segundo, a colheita de espigas de milho no dia de sábado, como os discípulos assim fizeram para que eles se alimentassem. Ambos os acontecimentos surge uma breve discussão sobre o jejum, que até então era uma prática muito usual de diferentes religiões cristãs e até mesmo não cristãs. E nos versículos 15 ao 17 do capítulo 2, o evangelista Marcos assim relata. Aconteceu que, estando à mesa em casa de Levi, muitos publicanos e pecadores também estavam com Jesus e os seus discípulos, pois eram muitos que o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo-os comer com os pecadores e os publicanos, diziam aos discípulos dele: o quê? Ele come com os publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus lhes disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores. E a primeira providência de Levi, ou Mateus, após atender ao chamamento de Jesus, foi apresentá-lo aos seus amigos e pessoas com as quais convivia por força da sua profissão, o que é muito natural. Levi então ofereceu uma refeição, possivelmente um jantar, onde estavam presente um público, digamos, heterogêneo, pessoas das mais diferentes ordens, compostos por religiosos, no caso quem? Os escribas, fariseus, os publicanos, e também os não religiosos, estes sim, denominados pecadores. Quem seriam, afinal, esses pecadores descortemente criticados, publicamente por membros do clero e do sinédrio? A categoria de pecadores era bastante vasta, segundo a própria elite dominante, tanto de religiosos como de não religiosos. Judeus que não frequentavam a sinagoga, aqueles que davam pouca ou até mesmo nenhuma importância aos ritos e cultos do judaísmo. Aqueles outros que foram expulsos das sinagogas, os gentios, os chamados não-judeus, além, obviamente, de pessoas do povo. Porém, o próprio Jesus, filho de um carpinteiro, os 4 pescadores, Simão, Pedro, João, Tiago e André, e seus amigos, assim como os seguidores de João Batista, dentre tantos outros. Vejamos, irmãos, que algumas considerações merecem ser destacadas nesse relato evangélico, relativas especificamente a este banquete oferecido por Mateus. Primeiro, muito provavelmente a casa de Levi
era um ponto de reunião favorito da classe dos coletores de impostos. E Jesus foi até ali a fim de aprimorar aqueles homens, embora tenha sido severamente criticado por isso. Segundo, nenhum bom fariseu teria sido apanhado nessa companhia. Jesus mostrou uma atitude deverasmente revolucionária para com essas classes. Seus associados, alguns deles, eram pecadores, que eram rudes de caráter. Mas ele, Jesus, não se contaminou com o modo de eles viverem. Antes, os fez abandonar o seu estilo de vida. Terceiro, por certo, Jesus sabia com antecedência que público iria encontrar na comemoração oferecida por Mateus. Jesus então aproveitou, vejamos a sua magnitude, um momento, e era propício, para ensinar os princípios de conduta definidos pelo seu evangelho. A conduta, diga-se de passagem, é aquela que ainda se repete nos dias atuais e que deve merecer reflexão mais aprofundada dos chamados representantes ou até mesmo adeptos de várias religiões na atualidade. Quarto, por que Jesus atraía aquela gente? Jesus tinha uma profunda e genuína simpatia pelos homens de todas as classes. E isso atraía os homens. Jesus não ficava distante, usando de maneiras artificiais para com eles. Contudo, nós simpatizamos com aqueles que têm uma natureza similar à nossa, aqueles que compartilham de idênticos interesses. Nós somos seletivos. Nossa simpatia, podemos dizer, é egoísta. Porém, a simpatia de Jesus era aberta e altruísta. Jesus fora severamente criticado pelos escribas e fariseus. Foram críticas muito severas. Foi criticado pelos escribas, por esses fariseus, pelo simples fato de pregar o evangelho e, ao mesmo tempo, conviver com pecadores. E é notória a contradição. Os homens que tinham por missão pregar a lei de Deus discriminavam os que não pensavam ou agiam como eles. O que faziam? Lamentavelmente, desprezavam essas pessoas, ao invés de acolhê-los, de tentar conduzi-los a um melhor entendimento. Porém, quando Jesus acolhe a todos, é criticado pelos representantes do clero. E está claro para nós, com essa atitude, que os religiosos primavam pelas manifestações de cultos externos, em detrimento do conhecimento e vivência dos princípios espirituais oferecidos pela religião, melhor dizendo. E a resposta de Jesus aos seus críticos ainda ecoa ao longo de 2 milênios até nós, segundo o registro de Marcos. Ouvindo isso, Jesus lhes disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores. Vejamos Jesus a nos acolher. Vivemos dificuldades, problemas, situações adversas, mas lembremos que sempre Jesus é o nosso exemplo. E assim, essas são as nossas reflexões de hoje. Curta e comente abaixo se você gostou. Envie para quem você julgar que essa mensagem cristã possa fazer sentido. E para mais vídeos, siga, caso você ainda não siga, o nosso perfil do Centro Espírita Bezerra de Menezes do Estácio. Espero que tenhamos aproveitado este momento e que possamos estar juntos na próxima semana, em que novamente falaremos sobre o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E reforço, se você gostou dessa mensagem de Jesus e acredita que fará sentido para alguém, por favor, faça chegar a mais pessoas. Compartilhe. Um fraterno abraço em todos, fiquemos em paz e continuemos nos cuidando.